Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Jan Nepomniachtchi, Magnus Carlsen, dois dos principais nomes do xadrez mundial. Carlsen é talvez possivelmente aí o melhor da história, certamente o melhor dos tempos atuais e já há bastante tempo. E a gente tem aqui do outro lado Jan Nepomniachtchi, duas vezes vencedor do torneio de candidatos. Esse russo joga de uma maneira pesada, agressiva, e a partida entre esses caras é sempre sensacional, né? Tivemos um mundial, inclusive, né? Eles que protagonizaram uma disputa, né, pelo mundial. Então, o Magnus Carlsen acabou vencendo, mas o Nepo nas primeiras rodadas botou muita pressão para cima do norueguês. Podemos dizer que nas primeiras rodadas o Carlsen ficou pior durante duas partidas e, no entanto, a partir da sexta rodada tudo mudou. Magnus Carlsen conseguiu quebrar a resistência do russo e não só quebrou ele no torneio mesmo. Dali pra frente o Nepo tiltou, né? E o Magnus Carlsen acabou vencendo. Meus amigos, é sempre um duelo impressionante. A gente tem aqui uma partida então entre eles que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes, notícia boa pra galera do canal, saca só. Você já parou pra pensar quantas camisetas você tem no armário e quantas realmente resolvem no seu dia a dia? Pois é, agora imagina ter uma peça que faz o trabalho de 6. Essa aqui é a Tech T-Shirt da Insider. E eu vou te mostrar em 90 segundos porque que ela é 6 em 1. Primeiro, não precisa passar, sério, o calor do corpo já desamassa. Imagina nunca mais perder tempo com ferro de passar. Incrível. Outra, conforto térmico. Frio, calor, não importa. Ela se adapta, te mantendo confortável o dia inteiro. Outro ponto é a durabilidade absurda. Sabe aquela peça que parece nova, mesmo depois de várias e várias lavagens? Pois é, essa aqui. E também, não desbota, a cor segue firme. Lavagem após lavagem, você pode confiar que ela vai estar sempre parecendo novinha, né? Mais um motivo, ela é anti-odor, galera. Isso aqui é tecnologia, você usa e sua e ela continua sem cheiro, sem enrolação, tá bom? E pra fechar o toque, ultra macia, ó. É sério, é aquela peça que dá vontade de usar mesmo todo dia, o dia todo, né? Gostou? Tá disponível no site da Insider. Você pode utilizar o link que tá colocado aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E utilizando o cupom XADREZ, você ainda garante um desconto especial pra galera aqui do canal, tá bom? Mais detalhes aí na descrição do vídeo. Fica a dica, bora pro vídeo, vamos lá! Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com peão dama, meus amigos. Cadê os jogadores de defesa Grunfeld? Aqui, eu vou mostrar para vocês o que é a defesa Grunfeld. Aqui o Nepo segue com bispo G7 e depois de peão toma, cavalo toma. As pretas permitem que as brancas fiquem com esse poderoso centro clássico aqui, né? E por que as pretas permitem isso? Porque elas vão atacar aqui esse centro com bastante intensidade. Por isso o Nepo já rasga aqui um C5. Você não vai capturar aqui o peão por conta dos ataques que vão existir. Por isso o Magnus Carlsen joga aqui diretamente com o lance torre B1, o melhor lance da posição. Roque coloca o rei em segurança e bispo em E2. O Magnus Carlsen quer colocar logo o rei, quer proteger o rei. Peão toma foi jogado e depois de peão toma, dama em A5. Cheque já com ataque para cima do peão. Deu ruim, Magnus Carlsen já perdeu material. Bispo D2 e aqui dama por A2. Vai ter que jogar com peão a menos aqui o norueguês. E agora, hein, pessoal? Que abertura é essa? Agora as pretas já tem dois peões passados e conectados na ala da dama. As pretas estão ganhas já. Não é bem assim. Essa aqui é uma variante conhecida da Grunfeld. Não é novidade teórica. Isso daqui já foi jogada uma porção de vezes, tá? Essa posição. E ela dá chances para os dois lados. Seguimos com o lance bispo em G4. E agora atacando o defensor do peão central. Magnus Carlsen tem que gastar um tempo aqui para se defender, mas já tem uma ameaça. Por isso o Nepo segue aqui com o cavalo C6, ele não está preocupado com o peão de B7. É possível e existe essa variante de torre por B7 e aqui pode seguir de diversas maneiras. Tem torre de A em B8, tem E5 diretamente, pode seguir, é uma das possibilidades. Mas o Magnus Carlsen preferiu essa linha ardida com o lance D5,
Uau! O cavalo agora tá atacado, o cavalo vem para casa de A5 e o Carlsen segue com esse lance teórico aqui fino. Bispo G5 é estranho, né? Joga o bispo em E3 e depois joga o bispo aqui em G5, atacando o peão de E7. Nepo segue com o lance dama em A3 e esse lance faz a proteção do peão, deixa a dama numa boa casa. E o Magnus Carlsen segue com o lance torre em E1. Meus amigos, lance 16... Posição ainda teórica, tá? Pra gente ver, a Grunfeld, ela é uma abertura muito técnica, assim como o Rui Lopes, italiana, né? A gente também tem na Grunfeld linhas extensas, siciliana, a gente tem sempre linhas extensas de teoria. No entanto, o Nepo vai para uma novidade teórica aqui nessa posição. De longe, os lances mais jogados são torre de F em D8, as pretas nunca perderam jogando esse lance, nunca perderam. Empataram a maioria, nunca perderam. E aqui também o lance bispo por F3 com boa quantidade de empates e vitórias para as negras, tá? São os dois lances principais da posição. Bispo toma, para você ter ideia, tem que tomar de peão aqui, uma variante ultra ardida também. Mas o Nepo vai para uma linha interessante aqui. Ele segue com o lance bispo C3, uma novidade teórica, nunca ninguém tinha jogado isso. Torre atacada. E agora, como é que o Magnus Carlsen vai reagir a isso? Carlsen segue com esse super lance dama D3, uau, cravando agora aqui o bispo, ficou esquisito isso, mas ainda tem boa continuação, porque o Nepo segue com torre de F em C8, coloca a proteção no bispo e traz essa torre para o jogo, e o Carlsen segue com torre de E em D1, saindo da mira aqui do bispo, né? Então vamos só voltar aqui o lance uma vez, lembrando, né galera, que não dava para tomar a torre por conta da cravada, tá? A partida segue com o lance B6 e esse lance protege o cavalo, dá uma casa de B7, protege o peão. E o Magnus Carlsen segue com o lance H3, o melhor lance da posição, questionando aí o bispo. O bispo pode recuar para D7, foi inclusive aqui o que o Nepo jogou. Também é possível trocar aqui, por exemplo, o bispo toma, e aqui você pode tomar de bispo, pode tomar de peão, e o jogo poderia ir dessa maneira. Mas o Nepo prefere jogar com bispo D7 e o Magnus Carlsen joga com torre de D em C1. Coloca pressão no bispo, porque agora se o bispo sair daí tá caindo a dama. A não ser que o Nepo tenha alguma outra coisa. Além de tudo, existe uma sobrecarga agora. Bispo por E7 é uma ameaça atacando a dama. Se a dama sair daí, as brancas recuperam material. Por isso, o Nepo segue com o lance F6, meus amigos. Será que esse lance foi bom? Na verdade, os computadores dizem que o lance bispo B4 era forçado, mas a linha é muito difícil. Por conta de torre toma, dama em A6, colocando pressão na posição. Aqui tem que jogar um torre A8, e aqui só para mostrar para vocês, tá, um pequeno estudo de como poderia seguir aqui com os dois jogadores fazendo os melhores lances. Aqui poderia seguir dessa maneira, com rei G7, cavalo D3, aqui também você podia argumentar F6, aqui acabaria sendo um erro, né? Aqui cabem os estudos aqui, né? Então aqui teria que jogar um cavalo D3, aí aqui F6, bispo F4, e só seguindo um pouquinho mais aqui, a gente tem uma posição com chances para os dois lados, ainda bem dinâmica. O Carlsen ainda com um peão a menos tendo que provar, né, nessa posição que ele tem algum tipo de compensação. O rei um pouco mais exposto, peões aqui, peças bem ativas. E esse cavalo potencialmente muito perigoso se chegar na casa G6. Então a gente tem uma posição onde tudo pode acontecer, mas o Nepo nessa posição vai para um erro grave. Ele joga diretamente o lance F6, um erro muito grave. E a essa altura do campeonato, eu tenho a impressão que o Magnus Carlsen olha para uma posição como essa e fala, acabou o jogo. Tamanho, porque isso é o Carlsen, né? A gente viu isso no Chess 960, ele lá no lance 3, acho que foi contra o Caruana. No lance 3, ele falou, não, aqui eu tô ganho. Né? E ganhou mesmo, a partida durou 50 lances, não importa, ele manteve a sua vantagem a partida toda e ganhou, né? Então aqui eu tenho a impressão que o Carlsen fala, ih, aqui acabou, vamos ver como? Magnus Carlsen segue com bispo D2, opa, atacando aqui o bispo que não pode, tem que continuar defendendo a dama. Nepo vai para essa ideia e faz o bonito lance bispo B2 e agora o bispo está defendendo aqui a dama. Mas o Magnus Carlsen, como castigar isso aqui? Olha só o que o Carlsen vai fazer, meus amigos. Magnus Carlsen joga com torre toma. Ok, tirou a torre dele que estava atacada, ganhando um tempo. E segue com o lance dama em A6, meus amigos.
atacando o cavalo. Se atacar o cavalo, começa a ficar perigoso. A dama chegando, atacando o bispo, atacando a torre. E o bispo já não tem casa nessa diagonal para defender a torre. Isso começa a ficar perigoso demais. A posição do Nepo já é terrível. Nepo segue agora com o lance dama em A2. Notem que torre A8 já não funciona nessa posição por conta de bispo toma. E tanto faz aqui, por exemplo, o peão... Opa, cadê? Bispo toma. Por exemplo, o peão toma e tá vindo dama B7, meus amigos. Atacando a torre, atacando o bispo e atacando o bispo aqui em B2, atacando tudo. Por isso a partida segue em dama em A2 e o Nepo desesperadamente parte para o contra-jogo. E aqui a gente tem então a combinação aqui do Magnus Carlsen. Que beleza de leitura que ele faz aqui nessa posição, meus amigos. Olha o que o Magnus Carlsen me inventa aqui. Ele segue com o lance torre por B2 e agora não adianta, não tem choro. Tem que capturar essa torre, não tem outro lance aqui. Acabou de ganhar material, você tem que capturar. E agora o Carlsen sacrificou então material. Já tinha sacrificado um peão e agora sacrificou uma qualidade, uma torre por um bispo. E o Magnus Carlsen segue com dama por A7. E esse lance ataca o bispo já não tem muitas casas. A partida segue com dama em A1, mas aqui também seria possível jogar, por exemplo, o lance bispo em A4. O problema é que tá vindo dama por E7 e pelo preço aqui de uma qualidade por um peão, o Carlsen ainda teria um peão a mais e um peão passado. E um ataque para cima do rei, cara. Se cair o peão de F6, cara, bispo chegando, todo tipo de ataque, né? Checkmate. Então o Carlsen, quando ele sacrifica ali a torre, ele já tem todos esses padrões meio que mapeados. E ele fala, cara, alguma coisa eu vou extrair daqui, né? A possibilidade de peão passado, bispo, ataques de mate, rei exposto. Que sensacional, né? Aqui daria para tentar defender com torre 8. Eu vou mostrar uma possível continuação aqui, tá? Apenas para ilustrar o poder da posição aqui do Carlsen. Meus amigos, a partida segue com dama em A1 com cheque. Uau! Magnus Carlsen segue com rei em A2 e aqui dama em A4 no limite, protegendo o bispo está protegendo a torre. Magnus Carlsen segue agora com um lance fantástico, fantástico. Somente esse lance é bom. Não fosse por esse lance, por isso que eu acho que o Carlsen já tinha mapeado isso lá atrás, senão ele não teria ido para o sacrifício. Jogar na sorte, porque agora acabou o ataque. O que você vai fazer aqui? Não acabou. Magnus Carlsen segue com o único lance da posição. Meus amigos. Bispo D1 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Atacando a dama. E a dama quer continuar protegendo aqui o bispo e não dá. Vai ter que capturar aqui o bispo. E quando cair esse bispo começa a ficar perigoso. Ah, mas aqui dá pra jogar a dama B5. Cavalo D4 aqui vai para cima da dama. A dama não consegue mais ficar protegendo o bispo, né? Por exemplo, dama C4... E aqui dama toma e além de tudo com pressão para cima da torre. Seria aqui já o melhor que as pretas poderiam fazer seria tentar trocar aqui as damas. E a gente tem uma posição melhor aqui para as brancas. 2 peças por uma torre, fora o peão a mais. Ah não, o peão tá igual. 2 peças por uma torre, jogam melhor, né? Por isso que super lance, Nepo não tem outra possibilidade, segue com dama por bispo. E agora o Magnus Carlsen captura esse bispo atacando a torre e atacando o peão e atacando a casa de E6 e atacando tudo. Nepo segue com dama C2, continua protegendo aqui a torre. E o Magnus Carlsen agora vai tomar o peão, cuidado, cuidado. Dama por E7 não foi jogado, aqui estaria vindo torre, dama C7 com cheque, é tudo que o Nepo quer. O Nepo é um jogador muito perigoso, a gente sabe disso. E aqui as pretas estão melhores. Tem uma qualidade a mais por um peão, mas tem uma boa posição. O rei aqui está próximo aqui para tentar parar esses peões. As pretas também têm um peão passado bastante perigoso. Cavalo chegando, peão avançando, torre também passando, né? Então aqui as pretas têm uma boa posição. Por isso o Magnus Carlsen não captura o peão e segue com dama E6 com cheque. Uau, meus amigos. Joga o rei para casa de H8 e aqui a pancada. D6, não permitindo de maneira nenhuma dama C7 com cheque e estraçalhando a segurança aqui do rei do Nepo. Cara, que sequência linda. A partida segue com peão toma e agora o Magnus Carlsen segue com dama por F6, já podia jogar esse aqui também. Dama por F6 com cheque, joga o rei para casa de G8, bispo em H6 ameaça mate. Dama C7 foi jogado para proteger aqui o rei, mas agora dama em E6 com cheque. Olhem a perfeição aqui desse ataque, porque depois de rei H8 simplesmente cavalo G5, meus amigos.
E nessa posição, Jan Nepomniachtchi abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que beleza, que beleza. O cavalo ficou no canto. Apesar do Nepo ter uma qualidade a mais, uma torre por um bispo, o cavalo está completamente fora de jogo e o rei está exposto demais. Qual é a ameaça da posição? Por exemplo, se tentar trazer o cavalo aqui de volta com o cavalo C6, tá vindo o cavalo em F7 com cheque. Rei de 8, cavalo D8 com cheque. Uau, olha esse cavalo no meio da galera. Mas ninguém pode fazer nada porque o rei está atacado. E esse cavalo bloqueia a fileira do fundo. E por isso depois de rei H8 a gente teria dama em E8 aqui com checkmate. Bonita essa posição final de checkmate, né? Esse cavalo aqui blindado. Esse cavalo tem costas quentes, meu amigo. Dama em E8, checkmate. Que bela partida do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e ver aqui a precisão dos jogadores. Uau! 95,3% de precisão para o Carlito, 82% para o Nepo, cara. Uma partida surreal. Como aqui não tem os ratings, né? Ele tenta trazer um rating... o modelo de machine learning aqui do chess.com traz um rating baseado talvez em ACPL, né, em perda de 100 peão, enfim, tem algumas medidas aqui. Ele tenta trazer no escuro, né? Em geral, ele usa como métrica para o modelo poder estimar o rating, o próprio rating. É um dos principais fatores, o próprio rating do jogador e do adversário, né? Enfim, uma questão mais técnica aí, poderia ter sido para mais, é isso que eu tô querendo dizer, a performance, né? Caso a gente tivesse a informação dos ratings aqui nessa partida. Surreal, surreal, sempre muito bom acompanhar Magnus Carlsen. E para finalizar aqui o vídeo, meus amigos, agora chegou a vez do submundo. Vocês acabaram de ver o xadrez bonitinho, o xadrez preciso, né? Uma música clássica. Agora tá na hora de ouvir um pouquinho de funk. Vamos lá, vamos aqui, ó. Agora não é nem xadrez de rua isso aqui, ó. Vamos. Aqui, ó, você joga no pré-move, ó. Joga no pré-move. Ó, tudo no pré-move. Ó. Ainda bem que eu usei esse pré-move da recaptura, hein? Aqui, ó, continua no pré-move. Ó, tudo no pré-move, meus amigos. Essa aqui é a beleza do xadrez. Xadrez de rua. Rafa, por que você tá jogando no pré-move? Podia estar pensando um pouquinho. Não tem necessidade, é uma partida de 10 por 10. Xadrez de rua, não pergunte. Não faça pergunta difícil. O xadrez de rua é assim. Pá, vai derrubando peça, vai jogando rápido. Então vamos nessa. Aqui as brancas vão tentar Nossa, não, aqui não. Aqui, cuidado, Monami. Cuidado, Monamizito. A pressão agora vai ser gigante aqui, hein? Uau, cuidado muito. Gostou do termo? Cuidado muito. Uau, meu amigo. Torre C1. Essa, né? Já devia ter tirado essa... Mas por que você quer ficar cravado? Você gosta de ficar cravado? Eu tô achando que você tem algum prazer em ficar cravado. Você quer ganhar minha dama, já entendi. Você quer que eu jogue isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí joga aqui e perco a dama. Não vai rolar. Já vou te avisar que isso aí não vai acontecer. Agora eu não entendi por que você gosta de ficar cravado. Eu acho que você tem um prazer em ficar com as peças cravadas. Não, é um fetiche. Eu tô achando... tem fetiche. Vamos lá. O que a gente pode jogar aqui? Acho que aqui, né? Natural. Ele vai vir com esse. Aqui a gente não tem vantagem nenhuma. Nem ele. O jogo vai embora. Chances para os dois lados. Acho que eu vou mandar um bispo para cá, ó. Não é isso? É isso. Com certeza, Monamizito. Você devia ter tirado essa torre. Você tá inventando moda. Vai se arrepender. Não, vai se arrepender. Vai se arrepender. Vai se arrepender com velocidade. Aqui, bispo ou cavalo? Olha só. Ganhamos já um pouquinho de material aqui, né? Vamos só ver como. Aqui, se eu tomar de bispo, eu tô atacando a dama e a torre. Ele vai ser forçado a tomar de bispo. Eu tomo a torre. Cara, eu vou tomar uma torre limpa. E eu tô atacando o bispo dele. Ele vai tomar em H7? Não vai, né? Tá defendido. Aí ele tem que tirar o bispo. Daí eu volto o bispo. E eu ganhei uma qualidade, certo? Sim, certo. Mas eu não vou mais ter o bispo. É só tomar cuidado para esse bispo não poder jogar. Ele vai ter o par de bispos. Mas parece bom, né? Parece bom.
Dá pra tomar de cavalo, vai, também. Porque aí ele é obrigado a... ele é obrigado a mexer a torre, né? E aí eu tenho esse aqui. Também dá pra jogar, né? É tudo uma questão do que você quer fazer aqui. Tem essas duas boas possibilidades. Vambora. Vamos ganhar material aqui. Pronto. Temos aqui uma qualidade a mais. Bispo atacado. Não dá tempo de você querer me prender aqui, né? Não dá tempo de tentar nenhuma sacanagem. Muito bem, meu namizito. Opa. Opa, Rafa, não precisa disso. Rafa, não precisa. Precisa sim. Deixa eu ver. Não, mas aí tem bispo E5, C5. Não vai funcionar. É besteira isso aqui, é besteira. Com ataque em H7, não, é besteira. Rafa, joga o simples aí, meu. Para de inventar moda. Joga o simples, recomponha-se, né? Recomponha-se. Muito bem. Vamos nos recompor aqui. Meus amigos. A capivarada tava gritando alto ali pra sacrificar a torre desnecessariamente e devolver material, né? Isso é a linha do Guiri, a linha do Guiri. O cara tem uma qualidade a mais e devolve imediatamente pra um lance duvidoso. Caramba, um lance profundo aqui. Torre F1. Caramba. Com certeza um lance de profundidades. De profundidade. É o golpe, é o famoso golpinho, né? Pra ganhar a dama. Nossa. O cara joga um lance ruim pra ver se eu caio no golpinho. Pra cima de Moá, Monamizito. Pra riba dela agora, vai. Vamos mandar o cavalo pra cima. Porque se ele tomar tudo, ainda leva um F6 aqui na cabeça, né? Então vai, meus amigos. Pra riba dela. Bora lá, centralizando aqui o cavalo, trazendo as peças, pressão em F2. Daqui a pouco eu vou jogar o lance do Karpov aqui. Cuidado comigo, hein? Cuidado comigo. Aqui... Esse lance é bom, né? Acho que dá pra jogar aqui. Será que esse é muito ruim? Atacando ali, tem muita defesa pra esse cavalo, né? Mas talvez seja um pouco ruim mesmo. Eu vou jogar com F6, tá? É meio ruim, né? Um pouquinho ruinzinho, né? Talvez. E esse aqui, meio duvidoso também, né? Porque toma. Pra que eu vou fazer isso? Perder uma peça à toa, né? Tudo bem, tem um ataque aqui que vai ser legal daqui a pouco, mas não é tão simples também. Ah! Tudo bem, não, mas tá caindo em H7. Calma, Rafa, não vem com capivarada, até porque esse cavalo tá protegido. Não vem com capivarada. Volta pra lá e defende. Pronto. Pelo menos ele estragou aí a defesa do rei. Protegemos aqui o nosso pioneiro. Jogar G4, H6. Um lance meio ardido, né? Vamos lá. Tô pensando em jogar esse aqui do Karpovão. Mandar um bispo aqui. Não precisa, Rafa. Traz a torre pro jogo. Que adianta ter uma qualidade a mais se essa torre vai ficar só assistindo? Ok. Vamos trazer ela pro jogo. Vai, vamos arrebentar um C5 aqui pra riba dela. Chega. Ele quer jogar G4, G5. Tudo bem. Admiro a sua audácia. O quê? Não me queira ganhar o jogo. Eu tô sendo legal com você, só não tenta ganhar o jogo. Como assim, Rafa? Ele tem que tentar ganhar o jogo. Não. Eu tô sendo um cara legal. Mas se você quiser começar a ganhar a partida, eu vou ter que acabar logo com o jogo. Então vai. Para arriba del. Vamos lá, fixamos aqui esse alvo. E agora, Monamizito? Sim. O ataque da Macedônia.
O ataque da Macedônia, meus amigos. Vai, rasga logo esse C5 aí, seja o que Deus quiser. Vai jogar cavalo C4 daqui a pouco, né? Conheço você. Conheço seus truques. Seus truques sujos. Cavalo G4. Acho que aqui eu tomo de dama mesmo, né? Conheço seus truques sujos. Acho que eu vou rasgar um B5 antes de jogar esse. É isso. É isso. Tá desenhado já. O quê? Não. Não. Tô querendo jogar esse agora direto. Você vai tomar minha torre, eu tomo teu cavalo. Será? Besteira, né? Não há necessidade nenhuma. Nenhuma. Para arriba dela. Controlamos o salto do cachorro. A casa de D7 está bem controladinha. O peão está protegido. Pressão para cima do cavalo e do bispo. E agora, hein? Como é que faz aqui? Três minutos e meio. Agora que eu me liguei. Caramba, por isso que ele continua jogando, né? Seu danado. Seu maldonado. Vou deixar você tomar o peão lá de H7. É isso. É isso que você tá merecendo? Não. Cara, se eu tomar aqui, você vai tomar de peão. Aí eu jogo G6, eu tô seguro? Tô, né? Então vai. Bispo por H7 aqui é meio duvidoso. É bem duvidoso. Três minutos. É meio bem duvidoso o bispo por H7 aqui, mas tudo bem. Eu tô achando que você vai querer jogar. Vai ter um ataquezinho em F7, mas cuidado, viu? Esse F7 aí vai sair caro aqui, depois eu tomo. Vai sair caro isso aqui. Vai sair caro isso aqui. Vai sair caro isso aqui. Eu avisei. Eu avisei. Porque agora ele torre volta e rei por bispo, né? Mate. Sequência de mate. Pra arriba del. Muito bem, meus amigos. Vitória. Aqui ele joga rei F2. Dama aqui. Mate em 2, né? Bora dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, meus amigos. 85 foi uma boa precisão. Mantivemos aqui domínio da partida, não tivemos piores em nenhum momento. Houve aqui uns errinhos também, vamos dar uma olhada. Principalmente onde é que o nosso adversário aqui, o que ele fez aqui de tão grave para ficar ruim, né? Ele tomou... eu não entendi por que ele ficou se autocravando. Mesmo assim, a posição ainda dá para jogar. Por exemplo, o cavalo D3 aqui atacando o bispo, né? Mantendo aqui... essa pressão continua existindo, claro. E aqui eu vou tirar o bispo e saiu a cravada, né? Pode trocar algumas peças e tudo mais. Daria para segurar, mas ele veio para esse lance duvidoso aqui, né? E agora o que é melhor aqui? Tomar de cavalo. Eu tomei de bispo aqui. Aqui bispo por E1, temos uma pequena vantagem. Ter tomado de cavalo ali era melhor. Esse lance não foi bom, porque veio F3 mesmo, meu cavalo teve que voltar. Eu perdi uns tempinhos, né? E aqui H4 não foi bom. Cavalo G4 era melhor. Aí aqui torre A C8, trazer a torre pro jogo. C5 direto também aqui era possível. A gente foi pro cheque. Você não pode ver cheque. Capivara não pode ver cheque, né? A gente dá cheque. Aqui dama por A2 já era possível. Preferi tomar em C5. Torre veio pra cá. Cara, ele ainda tá na luta aqui, né?
Ele ainda tá na luta. Esse bispo H7 não, aí aqui ele perdeu o jogo. O que ele tem que jogar? Bispo por G4, né? Esse aqui é muita loucura. Porque ele fica com o bispo preso, né? Esse aqui que é ruim. E aqui, por exemplo, se bispo G6 era esse aqui que eu ia jogar, ó. Porque ele não pode vir pra cá, né? A torre e a dama estão dominando. E aqui eu ia tomar de dama, né? E ia ficar bem melhor, né? Aí ele veio com torre direto, aí levou esse. Aí levou esse. Dama H1 mate. Meus amigos, vou falar agora. Eu joguei aqui dama por torre e não dei checkmate. Eu vou dar uma lição, quero que vocês anotem aqui. Quando você puder dar checkmate, pensa 2 vezes. Torre vale 5, galera. O rei não tem valor. Você prefere na sua vida alguma coisa que vale 5 ou alguma coisa que não tem valor, né? Rafa, para de dar desculpa esfarrapada. Você não viu o mate em 1. Beleza, eu não vi. E aqui, mas de qualquer maneira, a gente foi pro mate aqui. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas. Submundo, eu avisei. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!